Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Bom dia, louvado e enaltecido seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia na tua santa e misericordiosa presença. Agradeço a Deus porque até aqui o Senhor tem nos concedido graça e força, mais um final de semana, mais um sábado, o qual o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, livrado e protegido do mal. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Aleluia, e nos alimentou, aleluia, com a tua palavra, a semana toda, desde segunda-feira, aleluia, nós recebemos da parte de Deus, através da Bispa Nivalda, aleluia, uma palavra, né, aleluia, há uma fonte nova no deserto, em Gênesis 21:19, uma palavra abençoada, na terça-feira, aleluia, também teve uma palavra com a presbítera Fabiana, aleluia, em Isaías 43:19, quando o novo vem, o impossível acontece. Glória a Deus. Quarta-feira, aleluia, uma palavra sobre Caleb, um velho novo. Aleluia, no texto em Josué 14:11. Louvado seja Deus. Quinta-feira, no 12º dia da série, né? Nova criatura com a nossa querida diaconisa Mari. Glória a Deus. Aleluia, na sexta-feira uma palavra abençoada, aleluia, com a pastora Marisa, nova oportunidade. E neste sábado teremos, aleluia, como tema uma família abençoada, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Louvado seja o nome santo nosso Senhor Jesus, onde logo nós estaremos lendo esse texto. Glória a Deus. Sabemos que estamos num ano abençoado, onde estamos construindo sonhos, louvado seja Deus. E o propósito do mês de junho é o novo de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. A palavra do Senhor vem falando conosco, né? Aleluia, no texto base em Isaías 43:19, nesta série. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Oh, glória a Deus! Louvado e exaltado é o nome santo do nosso Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar o novo de Deus. Glória a Deus. Estamos no 14º dia, né? Aleluia, da série, vivendo o novo de Deus. Aleluia, tendo, aleluia, como texto em Ruth 4:13, onde diz, né, sobre uma família abençoada. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sabemos que Ruth, aleluia, o livro de Ruth é um livro bastante conhecido, muitos já conhecem a sua história, conhecem a tua trajetória, mas vale a pena trazer para os nossos dias de hoje em dia, louvado seja Deus. O texto de Ruth, no capítulo 4, versículo 13, aleluia, diz assim, né? Aleluia. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço e te louvo por esta manhã, a qual o Senhor nos concede de graça, de paz na tua santa e misericordiosa presença, Pai. Sei que o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada ouvinte, Pai Celestial, que nesta manhã o Senhor possa distribuir a porção para cada um, Senhor amado. Tu sabes e conhece o que cada um precisa de Ti nesta manhã. E como vaso de barro, Pai amado, eu me coloco diante de Ti, para que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã, através da Sua palavra, no nome santo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, né, irmãos? Nós sabemos que Ruth, aleluia, para chegar a um casamento com Boaz, aleluia, ter um filho com Boaz, nós sabemos que ela enfrentou muitas dificuldades, né? Para conseguir uma família abençoada diante de Deus, onde o Senhor já tinha planos na vida de Ruth, já conhecia o seu caráter, aleluia, com certeza já sabia a escolha que Ruth iria tomar. Louvado seja Deus. Nós sabemos, aleluia, que Ruth era nora de Noemi, juntamente com Orfa, louvado seja Deus. Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion, aleluia. Noemi, aleluia, era a esposa de Elimeleque,
aleluia, onde ali, aleluia, em Belém houve uma grande seca, uma grande escassez de alimentos, aleluia, seu esposo ali não conseguindo permanecer mais ali nessas terras, aleluia, saiu em busca, aleluia, de bonança em outros lugares e chegaram até Moabe, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde ali, então, os filhos de Noemi e Elimeleque conheceu órfão, aleluia, Orfa e Ruth, e se casaram com elas. Porém, na sua trajetória, na sua caminhada, aleluia, Elimeleque veio a óbito, aleluia, morreu, e passaram alguns anos, os filhos também que se casaram com Orfa e Ruth vieram a óbito, morreram na trajetória, aleluia, ficando então ali Noemi, Ruth e Orfa. Louvado seja Deus, né? Aleluia, glorificado é o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Noemi, aleluia, entrou praticamente em desespero ali naquela cidade estrangeira. Aleluia, ali sem conhecimento de nada. Aleluia, e soube que nas suas terras em Belém o Senhor voltara a prosperar. Aleluia. Então ela tomou uma decisão, aleluia, louvado seja Deus, né? Para que as suas noras voltassem às suas terras e ela iria prosseguir, porque ela já se encontrava com uma idade avançada, não teria como ter novos filhos, casar novamente para, aleluia, casar as suas noras, né? Noemi e Orfa. Não daria nem tempo para isso, louvado seja Deus. Nós sabemos que Orfa voltou, beijou Noemi e voltou para suas terras, voltou para o seu Deus. Mas Ruth permaneceu, aleluia, ao lado de Noemi, aleluia, numa insistência a qual Noemi não teve como recusar com que ela, aleluia, caminhasse juntamente com ela. Ruth falava, aleluia, para Noemi incessantemente, aleluia, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficarei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então nós vemos aqui a humildade, aleluia, de Ruth em permanecer ao lado da sua sogra. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Fez uma escolha maravilhosa de, aleluia, adorar o mesmo Deus de Noemi, seguir os passos de Noemi, seguir as direções, aleluia, que o Senhor dera ali, aleluia, não abandonou. E nós vemos aqui que o Senhor, aleluia, contemplou a humildade de Ruth. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, e amou a escolha, né, que a Ruth fez naquele momento. Aleluia, louvado seja Deus, né? E Deus já contemplou e preparou novos caminhos. Aleluia, preparou novos trilhos, aleluia, na vida de Ruth, e através dessa escolha maravilhosa, o Senhor já conhecia o seu caráter, sabia que Ruth, apesar de estrangeira, aleluia, era uma pessoa trabalhadora, honesta, aleluia, não abandonou a sua sogra naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, ela permaneceu ali, louvado seja Deus, e como, aleluia, honesta, trabalhadora, aleluia, ela passou, aleluia, a trabalhar, aleluia, naquela cidade ali, aleluia, onde não conhecia ninguém, aleluia, né? Voltaram, aleluia, louvado seja Deus, para Belém, juntamente Noemi e Ruth, né? Porque Orfa voltou para as suas terras, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? E voltaram justamente ali para Belém, no momento onde a colheita estava sendo feita, né? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? Ali eles colhiam espigas, né? No campo. E elas não sabiam nem que direção tomar. Porém, aleluia, Noemi, aleluia, disse a Ruth, aleluia, vamos estar escolhendo uma das terras e trabalhar, porque daqui para frente nós teremos que nos virar, teremos que nos alimentar, aleluia, mas, aleluia, já não sabendo dos planos de Deus na vida dela, né, na vida delas, porque através da bênção na vida de Ruth, aleluia, Noemi também seria grandemente abençoada, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então passaram ali, louvado seja Deus,
a colher espigas numas das terras, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E sem saber, casualmente, né? Aleluia, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. O seu futuro já estava ali, já estava sendo, aleluia, programado por nosso Deus, porque Boaz era um parente, aleluia, de Elimeleque, louvado seja Deus. E nós sabemos que antigamente, na lei de Moisés, aleluia, quando, aleluia, uma mulher, ela ficava viúva, aleluia, o parente poderia casar-se com ela, se ela não tivesse filhos, né? Para que a descendência, né, continuasse, aleluia, na vida do seu parente, através de filhos, de casamento. Então ele teria direito de casar novamente, aleluia. E a Ruth era escolhida, né? Porque ela estava ali como viúva, aleluia, ao lado de Ruth, aleluia, seguindo as instruções dela. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que Boaz, aleluia, ele, aleluia, se encantou com Ruth naquele momento ali, porque, aleluia, ele procurou saber dela, né? Quem era ela, através do capataz, né? E ele respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu que o deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes, né? Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou um pouco para descansar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Boaz ele se aproximou de Ruth, aleluia, devido, aleluia, esses comentários, né? Da vida dela, do caráter dela, né? Que ela tinha deixado, aleluia, tudo para trás, né? Aleluia, suas terras, seus pais, seus deuses, para seguir a tua sogra num novo caminho, adorar o mesmo Deus, aleluia, caminhar juntamente com Noemi. Louvado seja Deus. Então, Boaz, já mesmo, né? Já chegou ela e disse: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela, com toda a humildade, ela inclinou-se e prostrou com o rosto em terra e exclamou, né? Porque achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Aleluia, louvado seja Deus. Ele contemplou a humildade neste momento, aleluia, de Ruth, né? Já tinha visto ali o caráter dela através do capataz que tinha falado toda a trajetória, o que tinha acontecido com ela, aleluia, que ela não abandonou tua sogra, aleluia, Deus já estava ali preparando, aleluia, novos trilhos, novos caminhos, aleluia, uma família abençoada para ambos, né? Nós vemos que na palavra do Senhor, em Provérbios 29 e 23, diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, nós vemos aqui que Ruth, na sua humildade, aleluia, ela se ajoelhou, louvado seja Deus, né, diante de Boaz, e ele se constrangeu com a humildade dela. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? Aí Boaz fala para ela: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, né? Como deixou sua pai, sua mãe, sua terra natal, para viver um povo que você não conhecia bem, né? E o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, né? Louvado seja Deus ali. Ruth entendeu, aleluia, que ela realmente tinha feito uma ótima escolha aleluia, caminhar, aleluia, juntamente com Noemi, nos caminhos do Senhor, adorar um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo vê, aleluia, um Deus que honra, aleluia, as nossas escolhas, quando nós escolhemos o melhor. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vemos aqui, louvado seja Deus, que o Senhor já tinha planos na vida de Ruth, já contemplava a vida dela, assim como contempla a nossa vida, contempla os nossos passos, sabe das nossas intenções, aleluia. E dependendo das nossas escolhas, dependendo, aleluia, aleluia, da nossa humildade, das nossas atitudes, louvado seja Deus, o Senhor nos honra como honrou, louvado seja Deus, aleluia, Ruth e a tua sogra Noemi,
Glorificado é o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? E nós sabemos que a preocupação de Noemi, aleluia, em relação à vida de Ruth era grande. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Deus já estava no caminho, já estava no comando, já estava preparando, aleluia, um novo amanhã, aleluia, grandes coisas na vida dessas duas servas do Senhor, que apesar, aleluia, das lutas, apesar de tudo que elas passaram ali, aleluia, passaram pelo luto, passaram pela angústia, passaram pela humilhação, aleluia, mas o Senhor era com ela, o Senhor tem sido conosco, aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Então, aleluia, Noemi passou a orientar, aleluia, Ruth, né, para que ela fosse, aleluia, procurar a sua felicidade, né? Aleluia, através do lagar, né? Onde se encontrava Boaz, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então respondeu Ruth, né? Tudo que a senhora falar para mim, eu vou seguir as suas instruções, porque eu vejo na senhora uma grande sabedoria, né? Aleluia. Então, Noemi, aleluia, orientou a Ruth para que ela descesse até a eira, né? Aleluia, já perfumada, tomado um banho ali, né? Aleluia. E esperasse que Boaz terminasse de comer e beber, né? Aleluia. E deitar, né? E fosse deitar aos pés de Boaz, aleluia, porque ele era um resgatador, aleluia, ele era, aleluia, um parente, né, do seu esposo, qual tinha falecido, Elimeleque, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, e ali era um gesto de humildade, um gesto de pedido de socorro para que ele cuidasse, aleluia, cuidasse dela, aleluia, porque ele era um resgatador. E o resgatador na época, irmãos, aleluia, na época de Moisés, aleluia, teria direito, aleluia, de casar-se, né? Quando uma delas, uma serva viesse a falecer, né? E uma serva não, né, irmãos? Quando ela viesse a ficar viúva, louvado seja Deus, vamos falar certinho aqui, né? Na lei de Moisés, se um homem morresse sem deixar filhos, né, ou parente próximo, poderia casar-se com a viúva para levantar a descendência, para manter a descendência ao nome do falecido. Louvado seja Deus, né? E ali, aleluia, ela se deitou ali, aleluia, aos pés de Boaz, nessa humildade, né? E Boaz acordou ali, assustado até, né, para ver quem que estava a seu lado e reconheceu ali que era Ruth. Perguntou: quem é você, Ruth? Aleluia, né? E ela falou, né? Sou eu, a Ruth, a moabita, a estrangeira. Sei que o Senhor é um homem resgatador, aleluia. E ele, aleluia, viu a humildade dela, porque ela poderia ter procurado outras pessoas, poderia ter procurado outros jovens, outras pessoas que não fossem Boaz, né? Mas ela seguiu a instrução, aleluia, da sogra, aleluia, e ali houve, aleluia, da parte, aleluia, da parte, aleluia, de Boaz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Às vezes confunde os nomes aqui, né? Então ele era um resgatador, porém havia um outro parente que também tinha direito de resgatar, né? A Noemi e Ruth nessa situação, né? Porque Ruth, Noemi ainda tinha um pedaço de terra, né? Para vender e estava ali, né? Com Ruth, aleluia, e esse parente poderia resgatar antes de Boaz, se assim é, ele aceitasse, né, resgatar. Então Boaz, ele se reuniu, aleluia, com os outros líderes, ou seja, com 10 líderes e disse, né, sente-se aqui, eles se sentaram, né, e depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vivendo, aleluia, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu.
Eu a resgatarei, respondeu ele, o parente. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador, o parente que teria direito de resgatar antes de Boaz, respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Né? Então, nós vemos aí que ele não gostaria de repartir os seus bens com ninguém. Aleluia, louvado seja Deus, diferente de Boaz, né? Porém, e nessa situação, o parente disse a Boaz: resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Louvado seja Deus, né? Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, as pessoas tiravam a sandália e davam ao outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo. Tirou a sandália, então Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi, aleluia, toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, né, que eram os filhos deles. Aleluia. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Aleluia, vocês hoje são minhas testemunhas. Louvado seja o nome santo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, o Senhor preparando os caminhos de, aleluia, Ruth e sua sogra Noemi. Louvado seja o nome santo nosso Senhor Jesus, devido à escolha, devido à humildade, devido, aleluia, aleluia, comprometimento, aleluia, com Noemi. Ruth era de um caráter todo especial e o Senhor tinha visto isso, a lealdade, aleluia, a fidelidade de Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu-lhe que engravidasse dele e desse luz a um filho. Aleluia. Que família maravilhosa que o Senhor constituiu. Que família abençoada que o Senhor, aleluia, constituiu e pode constituir na nossa vida também. Aleluia. O Senhor contempla o nosso coração. O Senhor contempla nossas escolhas. Aleluia. Ele sabe a nossa necessidade. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui que o Senhor abençoou ricamente, aleluia, a vida de Ruth e sua sogra Noemi e concedeu-lhes uma família abençoada, aleluia, honrou a Ruth, honrou a Noemi, porque elas, apesar de toda a sua luta, de toda a sua humilhação, não retrocedeu em servir ao Senhor, aleluia, em seguir as instruções do nosso Senhor Deus. E isso é motivo de agradecer, louvar e enaltecer o nome santo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou louvar ao Senhor aqui com um hino que diz muito sobre isso nesta manhã. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salva e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará esta aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, aleluia, louvado seja Deus, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar.
Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão me cercando. Os muros arcanjos armados são, não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corvo, até o inimigo vai ter que servir. Se eles falarem em minha defesa, Deus levanta do trono e vem me acudir. Oh, é mais ou menos assim. Oh, glória a Deus. Louvado, exaltado o nome santo, nosso Senhor Jesus. Que Deus venha nos abençoar neste dia e essa palavra venha calar aos nossos corações e que verdadeiramente possamos fazer a melhor escolha. Não retroceder, mas caminhar na presença do Senhor, na direção, aleluia, aleluia, pelas tuas mãos divinas, aleluia, não olhando para as dificuldades, não olhando, aleluia, para aquilo que nos impede, mas, aleluia, deixando para trás aquilo que se foi e olhando para frente, seguindo para frente, aleluia, e olhando para o nosso Senhor, o nosso Redentor, que é o nosso alvo, aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós neste grande dia chamado hoje. Amém. Glória a Deus.